Olá, pessoal, boa noite. Vamos a mais uma live, nosso ciclo de lives de fitoterapia aplicada à saúde da mulher, uma live para profissionais de saúde, tá? Onde hoje nós vamos receber a doutora Ana Liege Gonzato. Liege é diretora técnica da farmácia Camioá e ela vai entrar aqui conosco para a gente falar desse mundo magistral, esse mundo da farmácia de manipulação. Então é muito bom estar aqui com você. Olha só a Marta entrando aqui com a gente de novo. Muito bom. Muito bom. Hoje nossa live vai falar um pouco desse universo magistral, né? Porque eu sei que há bastante dúvidas em relação, né, a esse mundo magistral, a essas possibilidades que uma farmácia magistral pode trazer. Então, a nossa proposta hoje é falar um pouquinho disso, desmistificar algumas questões relacionadas à farmácia magistral. Então, não deixem de colocar, boa noite, Marta, não deixe de colocar suas dúvidas aqui com a gente, né, sobre essa questão da farmácia magistral. Se você ainda não se inscreveu para o nosso webinário no dia 18 de janeiro, aproveita, enquanto a Liege não entra aqui, né? Aproveita e se inscreve no webinário Profissionais de Saúde, Fitoterapia, Saúde da Mulher em Foco, que a gente vai trabalhar aí todas as possibilidades, né? E eu vou mostrar para você como transformar o seu atendimento e a sua carreira através da fitoterapia aplicada à saúde da mulher. Então, não deixem de entrar, né, no link da bio, né, e se inscrever para... Olá, Patrícia, que delícia, que saudade de você, querida. Muito bom te ver aqui conosco. Faz um tempão que a gente não se vê pessoalmente, né? Muito bom te ver aqui. Saudade de você também. Muito bom, muito bom. Enquanto a gente aguarda aqui a doutora Ana Liege para estar com a gente, né? Falando um pouquinho dessa questão da prescrição magistral. Aliás, tem bastante experiência aí na farmácia de manipulação e vai poder tirar as suas dúvidas sobre prescrição magistral. Muito bom. Deixa eu ver se a Liege está tudo ok com ela. Tá entrando aí conosco. Não deixe de colocar suas dúvidas aqui sobre as possibilidades da prescrição magistral, principalmente o que é possível fazer aí, né, relacionado à questão da saúde da mulher, que a gente sabe que a nossa paciente, né, chega com essas demandas. Ó, o pessoal entrando aqui. Ó, a Liege está falando que já está entrando aqui conosco. Ó, a Patrícia entrou aqui com a gente também. Você tá aqui com a gente ainda, Pati? Ó, já tem pergunta aqui. Farmácia Camioá aqui com a gente, já que ela é diretora técnica da Farmácia Camioá. Olá, Opa! Muito bom! Boa noite! Tudo boa bom, Liege? noite. Muito bem, o povo tá animado, já tá mandando pergunta, mas eu acho que antes das perguntas, eu queria muito que você se apresentasse, contasse. Primeiro, eu quero agradecer, obviamente, você tá aqui com a gente, né, hoje, É um pra gente prazer. falar um pouco dessa.
né, de todo esse universo da farmácia de Uhum. manipulação, que é muito comum para alguns profissionais. A gente sabe que tem alguns profissionais que trabalham bastante com a manipulação, mas tem outros que ainda nem tanto, né? Então você vai Verdade. contar para a gente um pouco sobre isso. Mas antes eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse um pouco, né? Dizer quem você é, né? Falar um pouco, enfim, desse universo aí da magistral. A Tá fala é bem. sua. Bom, eu fiz primeiro biologia, aí fiz depois farmácia. Aí sempre comecei desde o início, logo depois de formada, já trabalhando com manipulação. Então já estou à frente da Caminhoá há 20 anos, meu Deus do céu, não dá nem para contar. E estou na Bifit também um bom tempo, já não sei calcular os anos, do tempo que ainda era IBPM, mas a gente está há vários anos trabalhando com a fitoterapia dentro da manipulação. Muito bom. Olha só, eu tenho aqui umas perguntas que eu quero te fazer, mas a Hum, Patrícia aqui tá animada, ó. Então a gente vai primeiro resolver as dúvidas dela, depois a gente entra nas perguntas que eu quero te fazer. vamos Ela tá lá. perguntando aqui, ó, qual a diferença de medicamento magistral e medicamento farmacopeico? E ela tá perguntando também, o que caracteriza um medicamento magistral? Acho que dá para responder meio que junto aqui, né? Dá. O medicamento magistral é um medicamento manipulado, feita na farmácia de manipulação, mediante um receituário de um profissional habilitado. Um medicamento farmacopeico é quando a fórmula dele está na farmacopeia ou no formulário de fitoterapia, de fitoterápicos, né, que é equivalente à farmacopeia. E esse medicamento não precisa de um receituário de um profissional habilitado. Essa é a diferença. Porque como está na farmacopeia, já é seguro, já foi estudado, né? Mas tem que ser exatamente como está na farmacopeia, para aquela indicação e naquela dose. Exato. Uma farmácia de manipulação, que depois eu vou querer que você explique bem para quem está entrando aqui o que é uma farmácia de manipulação, mas ela pode fazer, né, um medicamento com uma prescrição Uhum, ou que está na farmacopeia. Ela não pode ter lá medicamento pronto para venda que não seja ou o que está descrito não. na farmacopeia, na Isso. farmacopeia, O né, que. brasileira, ou o que está Exato. aviado por uma farmácia, né, por uma prescrição de Por um uma profissional de saúde. prescrição. A farmácia pode ter alguns. Os medicamentos que estão na farmacopeia, eu posso ter prontos na farmácia, posso ter um estoque mínimo. Mas aí tem uma série de regras, de controles que tem que ser feito daqueles lotes. Então, eu posso produzir algumas cápsulas, deixar os potes, mas tem uma série de regras que eu tenho que seguir para ter o controle de qualidade daquele medicamento. Senão, é tudo feito, né, a partir da solicitação do paciente. A partir da solicitação do profissional, da Sim, receita do profissional, né? Que o paciente sim, sim, solicita a sim. partir da receita. São sempre a partir de uma prescrição magistral, que é quando a gente fala Exato. prescrição magistral, é a prescrição feita lá por um profissional de saúde que é habilitado a prescrever. Né? E eu queria que você explicasse justamente isso, assim, de começo, Liege, porque, assim, o que é realmente uma farmácia de manipulação? Porque quando a gente fala, né, a gente está falando aqui do mundo da fitoterapia, né? A gente Uhum. está muito trabalhando a fitoterapia. Mas uma farmácia de manipulação, ela não faz só fitoterapia, né? Não, Queria que você não. explicasse um pouquinho o que é esse universo da farmácia de manipulação. Aí, qual é a Claro, diferença de uma drogaria, que nem é o correto de se falar, né? Mas qual é a diferença de uma farmácia não magistral para uma farmácia magistral? claro. Na farmácia magistral, a gente, né, como a gente acabou de falar, todas as fórmulas são feitas a partir de um receituário. Agora, não só fitoterapia, a gente pode fazer homeopatia, alopatia, hormônio, medicamentos de controle especial, né? Qualquer forma farmacêutica, de uso externo, uso interno, líquido, sólido, semissólido, né? A gente tem vários laboratórios e a gente faz tem várias áreas de atuação. É lógico que sempre uma farmácia às vezes se especializa um pouco mais num segmento do que em outro.
A caminhoar já é mais fitoterápico, mas tem umas que são mais homeopatia, outras que são mais dermato. Mas Dermato. as farmácias de manipulação, de uma maneira geral, podem manipular qualquer coisa. Ó, a Patrícia está perguntando, ó, qual o prazo de validade de um medicamento manipulado? Isso depende muito, né? Porque o prazo de validade normalmente tem que ficar atrelado ao tempo de tratamento. Então, uma formulação para 2 meses, você dá 3 meses de validade, né? Sempre dá um pouquinho mais, tá? Mas o ideal é sempre que a validade seja para o tempo de uso da prescrição. A não ser algumas coisas assim que realmente podem se degradar, aí a gente dá né, às vezes um ácido ou um xarope que acaba perdendo a validade num tempo menor. Então vai depender assim, do tempo de tratamento e da forma farmacêutica dos compostos. Eu sempre falo das possibilidades da fitoterapia, né, Liege? Assim, quando você trabalha com fitoterapia, né? A Uhum. utilização das plantas medicinais de processos terapêuticos. Você pode colocar isso, né? Eu, como nutricionista, muitas vezes coloco isso dentro do plano alimentar, né? Sim. Ou estimulo o paciente a fazer algum chá medicinal usado corretamente. E Uhum. aí eu falo, olha, tem a possibilidade do medicamento pronto, industrializado, que está lá na gôndola, né, da farmácia não magistral. Sim. Mas eu acho que o grande diferencial do fitoterapeuta é ele saber fazer a combinação correta das plantas Exato. numa formulação, né? Porque a gente fala da individualidade de cada profissional, né? A individualidade do paciente. Eu tenho um paciente na minha frente, a dose é correta para aquele Uhum. paciente, a combinação das plantas adequadas para aquele paciente, o que eu posso combinar e não combinar, o que, que vai ter interação, o que não vai ter interação. Esse é o grande Com diferencial, eu certeza. acho, de um profissional, né? Eu recebo como professora, né, muitas vezes, algumas farmácias, né, falam, acho que você mesmo já falou isso para mim, assim, a gente consegue ver a diferença de um profissional que tem a qualificação, enfim, se especializou na área, numa receita. Lendo a receita, eu sei Dá que para esse saber. profissional, esse profissional, e tem algumas farmácias que dizem para mim assim: nossa, eu sei que foi aluno seu, porque coloca direitinho lá, nome científico, Exato. parte utilizada, marcador, que é uma coisa que a gente sabe que quando você tem, né, você sabe a importância disso tudo, você vai colocar corretamente, né? Uhum. Ou senão você vai simplesmente citar lá, sei lá, laranja, Exato. né, tantas miligramas. E a É. gente sabe que não é bem assim, né? Ou bota só Então, citros, né? E aí, qual é o exato, citrus? Qual é o isso. citrus? É o orange, chinês? Você é professora na área também, então você sabe da importância que tem, né? Você forma profissionais mostrando, né, a importância que tem isso tudo, né? Então você consegue perceber essa diferença aí de profissionais em formação de fitoterapia e não formação? Com certeza, porque assim, a maioria bota só o nome da planta no receituário, não coloca se quer extrato, se quer pó, não coloca padronização, né? E isso fica muito vago, porque existe o mesmo extrato pode ter várias padronizações no mercado, e se o profissional não coloca a padronização que ele quer, a farmácia vai usar o que tem disponível. E essa relação do marcador está direto relacionado direto com a dose, né? Então, se é um extrato a 20%, a dose vai ser menor do que um extrato a 10%. Então, é muito importante esses dados. E a segurança, né? A farmácia, quanto mais dados você colocar no receituário, né? Extrato, a padronização, a parte utilizada da planta, maior segurança a farmácia vai ter para manipular.
isso é importante que você falou, porque eu sempre uso o exemplo da cúrcuma. Hoje em dia, a maioria, né, tá muito comum o extrato a Sim, 95% de curcuminóides. Eu acho difícil a farmácia que não tem. Mas antigamente, a gente tinha extratos a 2%, a é, 20%. E aí, imagina você colocar a mesma dose. Se você exato. deixa, você simplesmente coloca lá cúrcuma 300 miligramas, É. a E tem o farmácia vai pó usar o que ela também, tem. né? É, e tem o pó O pó também. planta, É, exatamente. Então, assim, e- você deixa essa escolha para a farmácia, e nem sempre a gente sabe, né? Obviamente, assim como tem profissionais e profissionais, tem farmácias e farmácias. Então, você tem é, toda essa questão do conhecimento que fica. Eu acho que você tem que colocar o máximo possível de informação na de sua receita informação, para com deixar certeza. claro o que você realmente quer, né? É. E não é só a planta, né, o nome da planta, mas assim, colocar a data, colocar o tempo de tratamento, né, uma série de dados. Quanto mais rica for o receituário, maior a segurança para a farmácia e para o paciente. Sim. Se tem alguma alergia ao Sim, paciente, né? Se você quer cápsula isenta de corante, por exato. exemplo, né? Essa possibilidade a gente só consegue com a farmácia magistral, Hum, né? De você colocar realmente as individualidades de cada um, né? exato. Essa coisa que eu falei, olha, E você colocar o seu paciente é um paciente vegano, por exemplo, você pede que a sua cápsula cápsula seja, não tenha vegetal. lactose, né? Que seja uma cápsula Hum, vegetal, né? Que não tenha corante algum. Então, esses detalhes, eles isso. são importantes e tem que constar no Tem que receituário, né? constar, Tem que exato. constar. E tem pessoas que têm dificuldade de tomar cápsula, não se importam de tomar cápsula, mas não querem cápsula grande, então preferem tomar 3, 4 cápsulas de um Isso, tamanho menor, né? Tudo isso a gente pode adequar. é verdade. Ó, a Patrícia está perguntando quanto tempo demora um medicamento manipulado para fazer efeito. Isso depende se a doença é aguda ou crônica? É, para fazer efeito depende muito do É, medicamento, da planta, isso. né? Mas Ah, vai eu acho depender, assim, Aí, Patrícia, a resposta é bem ampla, é porque bem depende. ampla. Dependendo das patologias, a fitoterapia eu acho que trata muito bem patologias crônicas, né? A gente, aqui que nós que somos da área, né, a gente vai dizer que, assim, olha, você vai tratar uma febre, você vai usar um medicamento sintético, né? Você Sim, não vai tratar um medicamento fitoterápico nesse momento, né? Porque é algo específico que está naquele momento. Agora, você quer tratar um diabetes, por exemplo, né? Ou uma dislipidemia, um medicamento crônico, ele vai ter uma resposta, a fitoterapia aí pode ser sim uma aliada muito grande. Por isso que a gente trata, né, essa questão da saúde da mulher, né, com uma eficácia muito grande da fitoterapia. Porque são sintomas de usos, né, sintomas prolongados, sintomas crônicos que prevalecem ali nessa mulher. Então é muito mais direcionado para a fitoterapia. Agora, por exemplo, o paciente está com uma infecção que ele precisa de um antibiótico, vai tomar um vai tomar antibiótico. Tá? A antibiótico, fitoterapia não exatamente. substitui isso. Não é Você esse o pode até objetivo. fazer uma fito junto, né? Dependendo de Isso. alguns casos assim, mas nunca deixar de Não. tratar uma doença grave, não É, tem como. uma Agora, doença se que é uma precisa, uma planta, infecção bacteriana, né? Uma infecção bacteriana que você vai exato. precisar usar o antibiótico, você tem que usar o antibiótico, né? Agora, se é uma planta calmante para ajudar no sono, aí você vê uma resposta muito mais rápida, Muito né? mais rápida, Então, exatamente. depende Metabólico sim. também, sabe, Eliege? Eu vejo muito metabólico também com uma resposta Hum, rápida. Aumento de calor endógeno, normalmente tem uma resposta muito rápida. Quando a gente trata a questão hormonal, né, às vezes demora um pouquinho demora um pouquinho mais, mas mais. assim, demora um pouquinho mais, mas também tem uma resposta bastante eficaz. Então, depende, né, obviamente, da dose que você vai usar, mas também o tipo de patologia que você vai Tipo tratar. de patologia, Fitoterapia, exato. fitoterapia, sem sombra de dúvida, ela trata muito mais doenças crônicas do que doenças agudas, né? Uhum. Ó, a Patrícia Rito, querida, tô com saudade dela, respondeu aqui, ó. Os produtos matriculados têm uma validade diferente dos produtos comerciais? Explica aí pra gente, Led. Tem. Normalmente, assim, o industrializado,
ele tem uma validade muito maior. O que, que acontece na farmácia de manipulação? Como a prescrição é individualizada, se você passar, né, o prescritor passar uma receita para 2 meses, esse vai ser o prazo de validade em média do produto. Né? Porque não, ele não tem aqueles estudos de tempo de prateleira que a indústria tem. A gente compra matéria-prima com prazo de validade grande, normalmente de 1 ano para mais. São raríssimas as vezes que você compra menor que isso. Mas eu não tenho como dar esse prazo de validade, porque, né, em função de não ter esses estudos de prateleira, de como ele vai se comportar, como vão se comportar as combinações. As combinações das fórmulas são todas diferentes. Né? Eu não tenho uma combinação só. Então, não tenho como avaliar isso a longo prazo. Por isso que o prazo de manipulação é menor, o prazo de validade é menor. Disparidade é menor. Quando se trata de produto industrializado, na maioria das vezes é monoterapia, né? Monoterapia. Raras exceções. Quando a gente fala monoterapia, para quem não é do universo magistral, a gente está falando de utilizar uma planta apenas. Então, quando você vai, por exemplo, tem algumas plantas que a gente até já tem combinação, mas você vai encontrar na farmácia de manipulação uma espinheira santa, né? Que é a Montiverde licifolia, vai estar só a espinheira santa lá na cápsula. Exato. Né? Quando você vai encontrar uma soja, né, que é a Glycine Max, vai estar só a soja lá na cápsula. Né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, o guaco, eu acho que é um exemplo né, a gente tem muito xarope de guaco com várias combinações de plantas, né? A passiflora também a gente encontra algumas, né, que é o maracujá, a gente encontra algumas combinações com outras plantas, mas são poucas plantas que a gente encontra na indústria com mais combinações. A maioria é monoterapia, uma Uma planta. Então, às vezes, se planta você só. quer, é uma planta só, né? Não tem essa combinação que é o que a gente faz na manipulação, né? Essa junção aí de várias plantas. Né? E quando você faz essa combinação, como a Liege falou, a gente não tem um estudo até para mostrar que se vai alterar o tempo, né? Então, Exato. apesar dela comprar um extrato, por exemplo, né, comprar um insumo farmacêutico, né, que é a farmácia de manipulação, na verdade, ela não fabrica nada, né, gente? Ela compra toda a matéria-prima da indústria farmacêutica e faz a combinação só do que você está colocando ali na farmácia, É, né? Então, na verdade, se ela compra com prazo de validade de 1 ano, quando ela combina ali, ela coloca ou o tempo da receita, ou no máximo, é. sei lá. Acho que eu nunca A gente recebi tem um mais de prazo 3 médio de meses. 3 meses. Três Eu acho que eu meses, nunca assim, recebi mais de para 3 meses. Eu cápsula. ia falar isso Exato. agora. Ah, E porque o grande problema do fitoterápico é que a maioria é higroscópico, ou seja, ele absorve muita água do meio ambiente. Então, só o fato de você estar abrindo o pote para pegar as cápsulas, às vezes você lava a mão antes de tomar o medicamento, a mão fica úmida, aí cai 4 cápsulas, você só vai tomar duas, devolve duas. Né? Então, essa umidade faz já muito mal. modifica. Exato. Então, um prazo maior acaba contaminando. E aí, se dá umidade, pode criar fungo, pode, né, dar uma série de problemas. Uhum. E assim, falando da fitoterapia especificamente, você assim, percebe algum movimento maior hoje do que era, já que você falou aí, você está há muito tempo na manipulação, né? À frente da Camioá há 20 anos. Você percebe que hoje se prescreve mais fitoterápicos do que se prescrevia lá atrás? Ah, com certeza. Tem um aumento assim nesses últimos anos muito grande, muito grande. A gente percebe isso até nos congressos, né, que a gente vai assim, você vê a maioria dos lançamentos dos fornecedores é fitoterápico, ou fitofármaco, né, uma substância isolada da planta que eles estão lançando. Realmente aumentou muito, muito mesmo. Uhum. E as pessoas estão procurando mais por isso, né? As pessoas, acho que isso é uma demanda também das pessoas, assim, procurar profissionais, né? Que tem uma abordagem, assim, um pouco mais natural, né? Acho que tem
uma tendência muito grande Tem um nisso. movimento, né? Eu Tem, percebo isso tem. na clínica. Tem um movimento das pessoas mesmo, né, enquanto paciente ali, né, de Uhum. querer um atendimento com um profissional que trabalhe de uma forma mais natural, né, com menos medicamento sintético, Sim. né? Eu acho que eu vejo esse movimento em todas as áreas. E a mulher ainda mais, né? Na saúde da Sim, mulher ainda mais. muito, muito. E assim, e não é aquele profissional que não tem o olhar só da doença, né? Que vê o indivíduo Isso, como um todo, né? isso, Esse é o diferencial, né? Que isso. normalmente quem faz fitoterapia tem esse olhar. Mais integrativo, né? É, E assim, dos profissionais hoje que mandam, né, para uma farmácia de manipulação, quais são os profissionais de saúde que mais prescrevem? olha, antigamente eu acho que era médico, exclusivo médico, mas hoje eu acho que tá nutricionista e médico estão praticamente iguais, são as duas classes que mais prescrevem. Ah, se a gente for pegar, assim, eu digo isso sempre eu falei isso terça-feira, eu fiz uma live com a fisioterapeuta, né, com a Mônica Uhum. Lopes, que você conhece, Sim, né, foi sim. nossa aluna. E a Mônica é fisioterapeuta e a gente estava falando justamente isso, como que os fisioterapeutas muitas vezes não percebem, né, ou não sabem todas as possibilidades que eles podem fazer. Porque quando se fala em prescrição, você mesmo disse, ó, médico e nutricionista já são prescritores, assim, né? Eles já estão nesse universo da prescrição, alguns mais, outros menos. Acho que o nutricionista prescreve, porque além da fitoterapia, ele prescreve nutracêuticos, ele Uhum. prescreve vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim, ele vai para outros, né, caminhos também. Lactobacilos, né? A gente adora o probiótico, né? Então, acaba indo para outros caminhos. Mas a gente vê profissionais que parece que não entendem, né, não vem essa oportunidade que eles têm de modificação da forma de trabalho, né? O fisioterapeuta, acho que é um deles, o enfermeiro também, muitas É, vezes, é um deles, né? Porque são profissionais que podem prescrever podem fitoterápicos prescrever. e Uhum. com a qualificação, né, eles estão autorizados pelos seus conselhos à prescrição e muitas vezes não vão nesse universo, né, da forma que deveriam, né? É, O nutricionista precisa também, obviamente, né, da especialização, enfim, mas ele acaba sendo o nutricionista ou o médico os maiores prescritores, né? com certeza. A fitoterapeuta eu vejo que está engatinhando, assim, tá, são Uhum, poucos profissionais que eu vejo prescrevendo. uhum, Bem no começo mesmo. E enfermagem também, muito pouco, uhum, muito pouco. uhum. Mas é a nutrição mesmo, não sei se porque são profissões que já estavam habituadas, né, a prescrever, porque a nutrição sempre prescreveu né, os minerais, as vitaminas. Então, não sei se já tem essa coisa, né, da prescrição. Mas Um pouco realmente, os mais fácil, né? profissionais, as outras áreas têm um campo imenso aí para se especializar e ser o seu diferencial. Sim, não, muitas vezes não aproveitam essa oportunidade aí que tem, né, na linha da prescrição, né? Sim. A Val entrou aqui, Valéria, querida também, entrou aqui com a gente. O povo tá aparecendo. E eu queria que você me desse assim, porque eu sempre falo, você sabe que eu sou uma grande defensora, né, aí desse mundo magistral que eu prescrevo, né, para os meus pacientes, enfim, né, a Camil é minha parceira, né, é uma das farmácias que está junto comigo no dia a dia. E eu queria que se você falasse um pouco dessas possibilidades aí, né, da manipulação, porque a gente fala muito em. Claro que eu digo assim, olha, a melhor forma, ou pelo menos quando você faz muita combinação de planta, né, a cápsula acaba sendo a forma mais fácil. Sim, Mas tem outras formas farmacêuticas, né? tem Então, várias. isso, queria que você falasse um pouco dessas possibilidades aí de formulação, enfim, quais são essas Sim. outras possibilidades A, todas, né? a cápsula acaba sendo a primeira escolha pela praticidade, Uhum, né? Ela é muito mais prática da pessoa
levar, né, se precisar de um lugar para o outro. E a grande vantagem dela é que você não sente o gosto da planta nenhum, né? Então ela consegue disfarçar isso muito bem. Agora, quem não pode fazer o uso da cápsula? A gente pode trabalhar com tintura, pode fazer em xarope, né? Pode fazer solução. Tem algumas plantas que ficam muito bem em pastilha, em tablete sublingual, né? A grifônia é um exemplo que dá para usar bem em tablete. Jujuba, né? Mas não assim, não são todas as plantas que ficam Um boas, porque às vezes tem um gosto chocolatinho. um chocolate, exatamente. Dá para botar uma gimena, uma garcinha num chocolate. Gimena tem um gosto muito ruim, Esse mas nem vai dá ter para. gosto. Eu gosto de botar grifone e crocos no chocolate, acho que fica Nossa, gostoso. fica uma Ah, delícia. Citrocinenses também fica muito é muito bom, bom. né? Tem alguns extratos que são solúveis, que facilitam.